Olá, meus amigos. Estamos fazendo esse vídeo para os consumidores da Borges Landeiro para tentar esclarecer algumas dúvidas que alguns ainda têm e também tentar demonstrar o que vai acontecer ou deixar de acontecer por esse período aqui daqui para frente. A maioria dos consumidores nos procurou em 2010, 2011, 2012, com relação aos problemas da Borges Landeiro, tanto lá do Tropicale, do Verano, Modernidade, vários empreendimentos. E nessa época, o consumidor tinha, de certa forma, dois tipos de ação para seguir. Uma, a rescisão de contrato, ou seja, para rescindir o contrato e pegar os valores que ele pagou para a construtora, e um outro é a questão de indenização, que seria aquele que queria o imóvel, continuou pagando o empreendimento até o seu final e, logicamente, depois pleiteando aí pelo atraso da obra, com dano moral, vários outros pedidos. Aqui nós não vamos ficar falando sobre os pedidos que foram feitos nas ações, mas sim qual o tipo da ação, o que aconteceu no meio do caminho e o que vai acontecer ainda. Então nós temos aí esses dois tipos de ação. E eles vinham tramitando junto ao Poder Judiciário, na maioria das vezes com lentidão, muito lento, aí onde nós atravessamos também por um período também com relação à digitalização dos processos, ou seja, só nisso daí perdemos quase 2 anos com relação a isso, E em novembro veio a recuperação judicial, em novembro de 2017. Foi quando, então, os consumidores tiveram essa surpresa, E nessa época é importante colocar que a maioria dos processos também já estavam, na maioria, no segundo grau, ou seja, já estavam no tribunal já para verificar quanto que ele ia ter de direito. E com essa recuperação judicial se suspendeu todos os processos. Então, as execuções tinham processos que nós já estávamos fazendo penhora das fazendas do proprietário da Borges Landeiro. E quando aconteceu a recuperação, nós fomos surpreendidos com isso, porque ele tinha patrimônio e tem patrimônio ainda para pagar aos consumidores. Mas, infelizmente, ele conseguiu, junto ao Poder Judiciário, colocar que ele tinha uma dívida muito alta, mais do que o patrimônio dele. Lembrando que, na época, ele tinha lá um patrimônio de 800 milhões e a dívida foi declarada em 200 milhões. Então, por aí dá para você verificar que existe uma disparidade aí de valores. Mas o que nós conseguimos fazer? Quando teve a recuperação judicial, nós tentamos fazer a habilitação junto à administradora da recuperação, onde ela também colocou vários obstáculos para isso, e depois nós fizemos um protesto. Nesse protesto, nós juntamos alguns advogados para que somássemos força para tentar tirar o juiz da época, que nós entendíamos que ele não poderia estar lá, porque tinha conflito de interesse, e ali fizemos o protesto, saiu o juiz, e só que continuou ali se discutindo ainda quem tem direito e a forma que ia ser feito esse ressarcimento para os consumidores. E o que ocorreu? Na época, se todos os advogados tivessem mantido o que foi pactuado entre as partes, nós teríamos poder de voto para que os consumidores fossem beneficiados com a recuperação, ou seja, que eles fossem ressarcidos por um período menor do que foi feito lá na época da recuperação. Só para que vocês possam ter noção, existe um escalonamento aí dessa forma de pagamento, mas só para você ter noção, a maioria foi com deságio de 50% do que você tinha direito e para pagamento em 238 meses. Ou seja,
prejudicou em muitos consumidores. O que nós fizemos? Nós mantivemos o que foi pactuado, ou seja, continuamos junto com o consumidor, batendo na tecla que existia aí uma nulidade junto a essa recuperação judicial e municiamos o que pudemos junto ao Ministério Público de documentação, demonstrando as irregularidades. Tanto que esse caso foi parar até no Fantástico, demonstrando tudo essas falcatruas que aconteceram. E com relação então à recuperação, entendo que fomos prejudicados porque não se houve uma união aí dos representantes dos consumidores. Fora isso, depois nós então fizemos a opção de continuarmos com o crédito do consumidor. Mas o que isso quer dizer de não ter participado com relação a receber esses valores, os créditos, em 238 meses? Quer dizer que nós brigamos ainda pelo consumidor, estamos brigando com o consumidor, pelo consumidor, em receber o valor que ele tem direito na integralidade. Por quê? Quando você entra com a recuperação judicial, vamos supor que você pagou lá R$30 mil. O que a Borges Landeiro, então, se propôs a fazer? Pagar, então, 50% desses 30 mil, ou seja, 15 mil, sem correção, no período de 238 meses. Ou seja, um consumidor que muitas vezes conseguiu ser restituído do valor dos 30 mil, devidamente corrigido, além do direito de ter lucros cessantes, corretagem, alguns ganharam, outros não, dano moral, aluguel, porque ficou pagando aluguel enquanto não se entregava o imóvel, multa de 1% ao mês pelo atraso na entrega do imóvel. Ou seja, esses 30 mil nós conseguimos muitas vezes fazer ele a 100 mil, a 150 mil. Então, o que nós estamos fazendo é tentar manter um crédito maior para o consumidor do que ele receber só 50% do valor cru que ele tinha quando ele pagou a construtora. Então, a nossa briga é essa. E o que vai ser feito? Nós vamos continuar ainda com a briga, nós poderíamos ter entrado com o pedido de recebimento lá atrás, pedindo nossos honorários, não fizemos isso, estamos ainda tentando fazer o recebimento na totalidade dos valores, ou seja, os advogados e os consumidores vão receber também esses valores lá na frente. Nesse ponto, com relação aos honorários, é importante esclarecer que os advogados que representam vocês, consumidores, também não receberam. Ou seja, eles também estão ali batalhando para receber a parte deles. Então, nós mantivemos o que foi pactuado na época da recuperação judicial. Então, nós também vamos lutar para que tanto os advogados que estão patrocinando vocês, como vocês, consumidores, recebam o valor correto e devido. Nós também, agora, vou passar a palavra para a doutora Ana Paula, que também é do jurídico, advogada responsável pelos processos, e que ela também vai explicar melhor o que vai ser feito com relação à recuperação judicial, no processo de recuperação judicial. O processo de recuperação judicial do grupo Borges Landeiro, como já dito, ele iniciou em 2017. O que aconteceu dessa forma? O que aconteceu com o processo individual de cada um dos credores? Para a gente conseguir compreender o motivo da demora e o que está acontecendo até agora e quais são as possibilidades, a gente precisa compreender um pouquinho como que aconteceu e como que funciona o processo de recuperação judicial. Então, em poucas palavras, para a gente conseguir ser didático e compreender, o processo de recuperação judicial, ele tem por objetivo recuperar a empresa que informa ao juiz que ela não conseguiria pagar as dívidas dela sem um plano especial. Então, ela apresenta para o juiz uma relação de credores e apresenta um plano de pagamento a esses credores.
E no curso do processo, esse plano de pagamento ele precisa ser aprovado em assembleia pelos credores. E assim aconteceu. Então, todas essas fases já foram passadas no processo de recuperação judicial e, como já dito, foi aprovado um plano de recuperação judicial. Acontece que esse plano de recuperação judicial ele não é tão favorável assim aos consumidores e ele acaba diminuindo os valores e parcelando, conforme também já foi esclarecido. Com o processo de recuperação judicial, suspende-se todas as ações dos consumidores de maneira individual. Então, só para a gente compreender, a partir de 2017, quando entrou-se com o processo de recuperação judicial, restou suspensas todas as ações dos consumidores individuais. Esses processos individuais ficaram suspensos por um tempo determinado pela legislação e pelo juiz, e o nosso objetivo, ao defender o direito dos consumidores, era fazer com que aqueles créditos que estavam sendo discutidos de maneira individual permanecessem ainda individualmente, de forma que eles não pudessem ser acobertados pelo plano de recuperação judicial. Mas isso era uma tentativa realmente inglória, que, na verdade, esses créditos todos, eles vão, a partir do momento que existe a recuperação judicial, eles passaram a ser tratados como crédito dentro da recuperação judicial e precisam realmente se sujeitar às regras que ficaram aprovadas no plano de recuperação judicial. Mas nós continuamos com a nossa caminhada e continuamos lutando e levamos os recursos adiante, pleiteando para que esses créditos fossem excluídos. E não fomos só nós, assim todas as questões que diziam respeito à recuperação judicial passou a ser geral, digamos assim, no Brasil todo, que isso gerou, não em relação somente aos processos da Borges Landeiro, mas em todos os processos de recuperação judicial, gerou-se uma dúvida jurídica de qual seria o momento em que esses créditos foram gerados ao ponto deles estarem dentro ou não da recuperação judicial. Então, com isso, foi mais um momento em que houve demora em todos os processos do Brasil, porque suspendeu-se por determinação do STJ todos os recursos que estavam discutindo isso para que ele pudesse decidir de maneira única o que iria acontecer com todos os créditos de empresas que estavam em situação parecida. Então, mais uma vez, os processos sofreram uma suspensão. Foi decidido e a decisão realmente incluiu todos os créditos dos credores, jogando eles para o processo de recuperação judicial. Então, nós não tivemos outra alternativa a não ser acatar a essa decisão, embora nós tivéssemos ainda continuado com alguns recursos, com o intuito de fazer com que a recuperação judicial caminhasse e a gente visualizasse o fim para então dar seguimento às execuções de maneira individual, que seria mais vantajoso, uma vez que não poderia não sofrer o parcelamento determinado pela legislação. Mas não logramos êxito com isso porque o processo de recuperação judicial demorou bastante. Ele ainda está em tramitação, como eu disse. Ele demorou bastante por conta dos recursos que foram manejados dentro do processo e demorou também por conta de processo criminal que passou-se a discutir acerca da legalidade da recuperação judicial da Borges Landeiro. O fato é que hoje nós estamos diante da seguinte situação. Todos os credores, eles não são obrigados a habilitar o crédito na recuperação judicial. Então, não existe a obrigação de que os credores habilitem o crédito na recuperação judicial. Mas caso seja feita a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, esse credor ele estará sujeito às determinações do que ficou aprovado no plano, tanto ao deságio, que é o desconto, quanto à forma de pagamento, que é o prazo muito extenso que foi concedido. Então, diante dessa circunstância, nós fizemos a opção de aguardar o desfecho do processo criminal ou de pelo menos termos uma noção para que lado ele estaria pendendo, para que a gente pudesse então decidir continuar
após o encerramento da recuperação judicial, com os processos individuais da mesma forma. Então, hoje, os processos individuais, eles estão suspensos, estão parados por determinação legal, uma vez que eles realmente precisam ou habilitar o crédito na recuperação judicial e, dessa forma, repito, terá que aceitar as determinações do plano aprovado em termos de prazo de pagamento e desconto, ou temos a opção de aguardar o final do processo de recuperação judicial e darmos seguimento de maneira individual aos processos, assim como estava antes. Caso a gente faça a opção de dar seguimento de maneira individual, o que muda? Muda a forma de pagamento, porque não haverá mais a necessidade de parcelamento, uma vez que com o término da recuperação judicial, os créditos terão que ser pagos de maneira integral, sem o parcelamento. Mas essa opção é uma opção do credor e não há uma obrigação. Então, para que a gente compreenda a questão, a partir do momento em que a empresa se recupera e ela vai dar continuidade ao mercado financeiro após o plano, a gente poderá dar seguimento às ações individuais. Então, essa seria uma situação um pouco mais vantajosa para todos os credores. Então, dessa forma, nós estamos à disposição para esclarecer qualquer outra dúvida que for necessário e para direcionar casos individuais ou mesmo ainda esclarecer quem ainda tenha ficado com alguma dúvida.